A 24 de abril de 2001, Rui Rio apresentava-se pela primeira vez aos militantes do Partido Social Democrata como candidato à Câmara Municipal do Porto. A data era, digamos, assumidamente simbólica. O social-democrata escolhia a véspera do 25 de abril para evocar os valores democráticos e a enorme esperança que nasceram nesse dia. O primeiro discurso de Rui Rio era um prenúncio do que estaria na ordem da polêmica sobre o plano de pormenor das Antas e do diferendo entre o autarca e o Futebol Clube do Porto. Política, urbanismo e também futebol. Sobre a polêmica da construção do Estádio do Dragão, como já mostrei aqui, e toda a zona envolvente das Antas, de que vou falar naturalmente esta semana. Antes de prosseguir, gostava que te inscrevesses no canal para me ajudares a atingir a marca de 5.000 subscritores. Se gostas do conteúdo que trago a este espaço todas as semanas, podes fazer essa inscrição ou partilhar este canal, se já o fizeste, clicando no botão e ativas ao mesmo tempo o sininho para poderes continuar a assistir a novos vídeos. Vamos então para o tema do plano de pormenor das Antas. A construção do Estádio do Dragão e a requalificação da zona das Antas foram grandes obras do início do século XXI na cidade do Porto, uma zona que necessitava de ser recuperada e requalificada. O Euro 2004, atribuído e organizado por Portugal, exigia naturalmente estádios modernos, acessibilidades e serviços à altura do evento. Para isso, haveria que deitar mãos à obra e esse caminho começou a ser traçado um pouco antes da candidatura portuguesa ter sido dada como a grande vencedora. Mas em 2001, depois de Rui Rio ter vencido as eleições autárquicas na Câmara do Porto, nasce então a polémica e uma série de problemas e contrariedades que colocaram, a dada altura, a construção do Estádio do Dragão. Rui Rio desferia um ataque cerrado a Fernando Gomes e a Nuno Cardoso, autarcas socialistas que, enquanto presidentes que antecederam Rui Rio, foram sempre, digamos, algo próximos ao Futebol Clube do Porto. Olha, o Porto levantou uma bandeira importantíssima, que foi este resultado eleitoral. Não é por eu ter ganho, não é por o meu principal adversário ter perdido, não é por isso. É porque, politicamente, aquilo que estava em jogo, não é as pessoas, não é os protagonistas. Politicamente, o que estava em jogo eram dois modelos completamente distintos. E um deles é isso. O Porto é visto pelo Portugal inteiro de que aqui é só futebol. Ou seja, desde que o Futebol Clube do Porto ganha, eventualmente o Boa Vista, no entanto, eles estão todos contentes e acham que fizeram uma grande afirmação. Portanto, aquilo é gente menor. Isto é um bocado a imagem que existe. Quando o povo do Porto, nas últimas eleições, vota ao contrário disso, ao contrário dessa visão, o povo do Porto fez um ato de grande afirmação política e de grande respeito perante o país. Ou seja, gostamos muito do futebol, é realmente muito importante, sabemos separar as coisas. Portanto, não somos assim tão mentecaptos quanto eventualmente possam pensar que somos. E, portanto, este resultado eleitoral, por esta razão, não é por ter sido eu ou por esta razão, é um ato de afirmação e de respeito do Porto, para lá de outras razões, perante todo o país. E, portanto, aquilo que eu pretendo é que o Porto se afirme, dando, enfim, à política nacional, à vida social nacional, o que de melhor tem. E o Porto tem bons profissionais nos mais diversos setores de atividade. O que eu quero é que eles apareçam e sejam influentes no país. E é assim que o Porto se afirma. A relação com Pinto da Costa, presidente do Futebol Clube do Porto, foi tensa desde o primeiro minuto. O presidente portista chegou mesmo a faltar à tomada de posse de Rui Rio como presidente da Câmara do Porto, para o qual foi convidado. Mas tudo começou com o plano de pormenor das Antas. O projeto foi desenvolvido pelo então conhecido arquiteto Manuel Salgado, que mais tarde, em 2007, se tornou vereador do urbanismo da Câmara de Lisboa, então autarca António Costa. O arquiteto previa a construção do Estádio do Dragão, um amplo complexo desportivo, o aparecimento de novos acessos com 3 alamedas, um túnel e 2 viadutos, uma nova área residencial, uma grande superfície comercial, um parque urbano, vários parques de estacionamento, uma estação de metro e ainda um pavilhão multiusos.
Tudo somado, o empreendimento representava, segundo cálculos, um investimento público e privado na ordem dos 500 milhões de euros. Quando chegou à Câmara, no final de dezembro de 2001, Rui Rio contestou o projeto, levantando dúvidas sobre as dimensões dos edifícios previstos, o financiamento dos acessos a construir, e que teriam alguns ser suportados pela Câmara, e as áreas comerciais que constavam no plano original. O autarca também questionou os prazos para a discussão pública do projeto, reabrindo então o processo. A Associação Comercial do Porto aproveitou esta nova fase para questionar a área comercial prevista no projeto e daí tirar dividendos. Logo a seguir, em fevereiro de 2002, Rui Rio garantiu não ter dinheiro para pagar o plano pormenor das Antas. Estava instalada a bagunça e a guerra. Segundo o autarca, o endividamento da Câmara era de 90 milhões de euros, a capacidade de endividamento da Câmara era de pouco mais de 15 milhões de euros e só para suportar o projeto das Antas, a autarquia precisaria de gastar cerca de 60 milhões, um valor sempre contestado pelos adversários do autarca. Rui Rio manifestava-se desta forma. A conclusão é muito clara. A Câmara Municipal do Porto não tem meios financeiros para suportar esta obra. Não adianta fazer mais ginástica. Podemos discutir aqui 1 milhão ou 2 milhões para cima ou para baixo. Não estamos em condições de discutir verbas desta natureza. A Câmara do Porto garante que não tem dinheiro e Rui Rio diz mesmo que ou o Governo paga a grande fatia das obras do Euro 2004 ou então não há estádio. Mas o Presidente da Câmara queria mais e exigia que a área destinada ao comércio concentrado fosse reduzida de 40 mil metros quadrados para apenas 10 mil. A Associação Comercial do Porto, liderada então na altura por uma tal de Dona Laura, por sua vez exigia contrapartidas porque acreditava que o novo centro comercial ia colocar em causa todo o comércio tradicional. O Grupo Amorim, com grandes investimentos neste projeto, naturalmente que tinha que ver os seus interesses protegidos, porque, caso contrário, abandonava o negócio e o plano de pormenor das Antas deixava de ser viável. É no meio desta efervescência que, em fevereiro de 2002, Pinto da Costa decide lançar a bomba atómica. As obras do Estádio do Dragão estavam suspensas até que a Câmara, a ACP e o Grupo Amorim chegassem a um eventual acordo. Pinto da Costa era claríssimo na conferência de imprensa. Foi 3 horas depois de Rui Rio ter anunciado a solução que encontrou para as Antas. Pinto da Costa respondeu com a posição do clube. Reduzir a área comercial em 75% é inaceitável. O Sr. Presidente da Câmara do Porto tinha consciência, repito, porque isso foi-lhe comunicado, que ao retirar 30 mil metros quadrados da área comercial, reduzindo-a de 40 mil para 10 mil, apenas só lhe tirou 75%, tinha a certeza de que estava a inviabilizar o financiamento do novo Estádio das Antas. O Porto não tem dinheiro para fazer o estádio porque o promotor imobiliário deixou de estar interessado no negócio. 30 mil metros quadrados de habitação e serviços valem menos que uma área comercial do mesmo tamanho. Por isso... Assim, com grande pena de todos nós, e como compreenderão de mim em particular, estão suspensas as obras do Estádio do Futebol Clube do Porto. Já o comunicamos à SOMAG, que é a empresa construtora, dessa decisão. Demos conhecimento já ao Sr. Ministro da Tutela, ao Sr. Presidente da Federação e decidimos, na segunda-feira, depois de uma reunião que vamos ter com a administração da SOMAG, pedir uma audiência com caráter de urgente à UEFA para lhes dar conta das razões que nos levaram com grande desgosto a ter que tomar esta decisão. O Futebol Clube do Porto lembra que já gastou 20 milhões de euros nas obras, ou 4 milhões de contos, admite recorrer aos tribunais para ser ressarcido dos prejuízos causados pela paragem das obras.
Os alertas soaram por todo o lado. Todos os agentes políticos e desportivos que tinham algo a dizer sobre este processo tentaram apaziguar as partes. A UEFA, por sua vez, ameaçava cancelar tudo. Mais de 1000 adeptos, por sua vez, do Futebol Clube do Porto, naturalmente, juntaram-se na Avenida dos Aliados, junto à autarquia, exigindo a cabeça de Rui Rio. E o autarca só não a perdeu porque foi escoltado pela polícia. O Presidente da República também, na altura Jorge Sampaio, decidiu intervir e os seus assessores mediaram todo o processo a partir daí. Seguiram-se então meses e meses de duras negociações, com alterações atrás de alterações ao plano de pormenor das Antas. A 16 de abril de 2002, a Câmara aprovou finalmente o plano das Antas. Rui Rio conseguiu algumas modificações de pormenor no plano. Viu a área destinada ao comércio um pouco reduzida e conseguiu que o projeto trouxesse um pouco também de menos densidade habitacional às imediações do Estádio do Dragão. A participação da autarquia no projeto cifrava-se nos 25 milhões de euros e o Grupo Amorim entregava 5 milhões de euros à Associação Comercial do Porto como forma de compensação. No dia em que apresentou a solução para as Antas, Rui Rio não escondeu a resignação. O plano de pormenor das Antas, que será posto à votação, terá a seguinte configuração. A área comercial inicial de 40 mil metros quadrados terá apenas 28 mil metros quadrados de construção, dos quais apenas 17 mil metros quadrados para comércio. A área comercial dispersa de 20 mil metros quadrados terá apenas 7 mil para comércio. Os restantes 13 mil serão para serviços. Este plano pormenor que ele hoje vem propor é apenas uma proposta. Se o Executivo não aprovar, não passou. Eu não mandei parar as obras e, portanto, as obras podem começar quando aqueles que as mandarem parar entenderem que elas se devem iniciar. Desde que nos garanta, como parece que será o caso, as verbas a que temos a receber, é óbvio que vai haver o centro comercial, não com os 10 mil metros quadrados que o Dr. Rio anunciou, mas com os tais 28 de construção e 17 da área comercial, se calhar dão os mesmos 40. Agora, não foi garantido ao Futebol Clube do Porto absolutamente nada. O Futebol Clube do Porto recusou-se a sentar à mesa das negociações por diversas vezes. Auto-excluiu-se. E eu, inclusive, acho lamentável de terem de ser aqueles que sentaram à mesa das negociações a defender os próprios interesses do Futebol Clube do Porto, que aqui estão perfeitamente defendidos, como é óbvio, porque estão reunidas todas as condições para haver o plano e para haver estádio, que é aquilo que todos desejamos. Não sei quando é que há governo, não sei quando é que vai tomar posse, não sei quando é que vão assinar a carta, não sei quando é que vai reunir o Executivo, de modo que, para mim, isto foi uma maneira habilidosa de protelar a questão durante não se sabe quanto tempo mais. As relações entre Rui Rio e o Presidente do Futebol Clube do Porto nunca se normalizaram. Pinto da Costa empenhou-se politicamente contra Rui Rio e declarou o Presidente da Câmara persona não grata no Estádio do Dragão. No dia em que inaugurou os acessos ao estádio, Rui Rio chegou mesmo a ser insultado na Alameda por adeptos portistas. O Presidente da Câmara do Porto também nunca esqueceu as constantes provocações de Pinto da Costa e recusou-se sempre a receber o clube nos espaços do Conselho na Avenida dos Aliados, apesar de muitas conquistas nacionais e europeias que foi somando naturalmente o Futebol Clube do Porto. No seu entender, é um ponta de lança do PSD com a camisola do Boa Vista, o Presidente da Câmara do Porto? Eu acho que é o ponta de lança com a camisola em tronco nu. O único rio que nós respeitamos é o Rio Douro. Os outros não conseguem alagar-nos, nem a conseguem sequer molhar-nos os pés. No momento próprio ele vai ter a resposta da população e da cidade do Porto. As duas maiorias absolutas que Rio conquistou, mesmo depois da novela do plano do pormenor das Antas, no entanto deram força ao mito do homem que enfrentou a alegada promiscuidade entre o poder político e o futebol que dizia existir na cidade do Porto. Durante os 13 anos de Rui Rio na liderança da Câmara do Porto, portanto entre 2002 e 2013,
os Dragões nunca festejaram títulos conquistados durante esse período na varanda da autarquia. O Futebol Clube do Porto jamais convidou também o autarca para qualquer evento ou jogo dos Dragões, inclusive as finais da Taça UEFA em 2003 e da Liga dos Campeões em 2004, a Taça Intercontinental também em 2004, ou mesmo a Liga Europa em 2011. Curiosamente, durante os seus mandatos, o Futebol Clube do Porto teve muitas conquistas. Conquistou 9 campeonatos nacionais, 5 taças de Portugal, 8 supertaças, uma Liga dos Campeões, uma Taça UEFA, uma Liga Europa e ainda uma Intercontinental. Quase 2 décadas separam a última aparição do Futebol Clube do Porto na varanda da Câmara Municipal do Porto. A última grande festa dos Dragões na varanda da autarquia tinha acontecido em 1999, sob a presidência de Fernando Gomes, quando os azuis e branco conquistaram o seu primeiro pentacampeonato com o engenheiro Fernando Santos como timoneiro. 19 anos depois, em 2018, o Futebol Clube do Porto voltou a ser recebido nos passos do Conselho, desta vez pelo presidente da Câmara, Rui Moreira. Antes dessa recepção, os campeões nacionais desfilaram pela Avenida dos Aliados e foi montado um grande palco em frente à autarquia, onde houve festa de arromba. E assim termino mais um vídeo do canal Malha Azul e Branca. Podes deixar aqui em baixo o teu comentário ou o teu like ou então falar um bocadinho sobre as memórias em relação a toda esta polémica. No entanto, eu vou regressar já na próxima segunda-feira com mais um live stream que promete muito, com mais 3 convidados. Até lá, fica com um abraço e não te esqueças de partilhar todo o conteúdo que eu partilho e publico neste canal, ok? Um abraço então e até à próxima segunda-feira.